A paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, Felipe Oliveira. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da CPAD, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, que tem como tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserte, te farei, pois toda a cidade do meu povo, e olha que interessante, sabe que és mulher virtuosa. E aí eu deixei aqui separado o que é mulher virtuosa. E é descrito dessa forma aqui, que eu pesquisei em dicionários e também no Google, está dizendo assim: alguém que é produtiva, confiável, íntegra, encorajadora, bondosa e sábia. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela encoraja a sua casa, encoraja a sua família, encoraja o seu marido, os seus filhos, e ela é íntegra. O que é integridade? É o que eu sou lá fora, eu sou entre quatro paredes, eu sou no meu quarto, sou uma pessoa honesta, diga-se de passagem. Isso é ser uma pessoa íntegra. E outra coisa, ela é produtiva, ela trabalha, ela não fica parada, ela faz por onde e faz pela sua família e pela sua casa. Bom, sem mais delongas, vamos à verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, pois seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Por seu caráter e sua posição de servir a Deus e sua família. Então, a mulher virtuosa, ela tanto serve a Deus quanto também a sua casa. Ela não deixa de servir a sua casa por conta de Deus. Não, ela serve a sua casa também e nem deixa de servir a Deus por conta da sua casa. Ela trabalha tanto para Deus quanto para a sua casa. Essa é a mulher virtuosa, que sabe separar o tempo e sabe o que é prioridade. Deus é prioridade na vida dela. Deus é o primeiro lugar no coração. Deus tem o primeiro lugar no coração dela. E a família vem como um segundo lugar na vida desta mulher. A gente tem a leitura em classe, eu vou me abster da leitura em classe, você pode ler para os seus alunos ou mesmo em casa para um estudo. Vamos ir para a introdução. O livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, a avó de Davi, o avô de Davi, quer dizer, a avó de Davi. Nosso Deus é poderoso para reter tragédias em bênção. Perdão. O nosso Deus é poderoso para reverter tragédia em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino e humano, divino humano. A palavra-chave é remissão. Remissão, resgate, perdão por meio de algum esforço. E remissão com dois S é perdão por misericórdia. Então, a palavra central aqui é remissão, porque a família de Ruth e quer dizer, Ruth e Noemi, disse de passagem, como eles tinham perdido os seus respectivos esposos, elas duas estavam viúvas, estavam vivendo um período, vamos dizer assim, desagradável da vida, um período amargo, um período em que elas estavam também em escassez até de comida, que tinha que pegar as sobras que caíam no plantio, no campo. Elas agora vão ser redimidas. Surge a oportunidade pela vida de Boaz delas serem redimidas, ter a remissão. Nós não podemos confundir remissão com S, com C cedilha, e remissão com dois S. A remissão é o que acontece com Ruth e Noemi, que é remissão com C cedilha, ou seja, um resgate, um perdão por meio de algum esforço. Elas fizeram ali, né, por merecer, foram fiéis, a Ruth agradou a sua sogra na obediência e tudo mais. Agora, remissão é o que Jesus Cristo fez conosco, que é remissão com dois S, que é perdão por misericórdia. Eu não mereço, mas ele me perdoou. E além disso, também me resgatou, certo? Agora vamos para o primeiro tema. O compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro lugar. E o primeiro tópico diz assim: no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi, ele obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. E você pode dar continuidade, mas eu separei aqui três exemplos de obediência na Bíblia que geraram bênção. Nós temos que ter a ciência de que a obediência gera bênção.
E eu estar no lugar aonde Deus determinou também gera bênção. Ruth poderia muito bem, depois da morte do seu esposo, depois de tudo ter acontecido, voltar para sua terra, para sua terra e para sua casa. Mas não, ela decidiu ficar com a sua sogra Noemi e com o Deus da sua sogra Noemi, ao contrário de Orfa, que foi embora. Vamos lá, 3 características, na verdade 5 características de pessoas que foram obedientes a Deus. A primeira é Abraão, como eu coloquei aqui. Abraão, ele foi obediente a Deus. E também José. Abraão, nós sabemos que ele saiu da sua terra, foi para uma terra desconhecida e Deus o abençoou e fez dele uma grande nação. O próprio Deus falou: de você sairá uma grande nação e todas as famílias serão abençoadas em ti. José também, José passou todo um processo confiando em Deus numa terra desconhecida. Primeiro ele passou na casa de Potifar, depois ele passou no cárcere, do cárcere ele vai para o palácio e Deus honra ele dando o cargo de governador. Nós temos também Daniel, irmãos. Daniel que passou lutas terríveis na Babilônia. Foi ameaçado de morte, foi jogado para os leões, mas mesmo assim não deixou de ser fiel a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você, mesmo em provações, e no lugar que quem sabe nós não desejamos estar, um lugar de processo, um lugar de dor, nós temos que continuar sendo fiel a Deus e esperar com que Ele nos oriente e nos honre no lugar onde nós estamos. Lembre-se disso, no lugar aonde você está, é o lugar aonde Deus vai te abençoar. No lugar aonde você plantar as plantas dos seus pés, é o lugar aonde o Senhor vai te abençoar. E se Ele diz para você não sair, continue, porque Deus é fiel, irmãos, para honrar a sua vida, a sua casa, e toda a sua família se alegrará com você nas bênçãos de Deus. Eu não vou me abster no que eu anotei aqui, mas depois você pode pausar o vídeo e ler cada ponto que eu coloquei. Mas nós temos aí Maria, que foi obediente, né? Mesmo tendo ali como a traidora que traiu José, muitas pessoas pensavam isso de Maria, ela se manteve obediente porque foi o próprio Deus e o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Essa mulher foi obediente. José também, o seu esposo, foi obediente quando viu o anjo e falou: olha, não foi traição. Esse neném, esse bebê que está aí é o Salvador. Eu coloquei no ventre de Maria para que ele venha salvar toda a humanidade e você vai criá-lo, vai estar com ela. E também os discípulos. Os discípulos tiveram uma ordem de Jesus: olha, ficai em Jerusalém até que do alto dos céus, né, venha sobre vocês o Espírito Santo. Depois que Jesus morre, imagine a tristeza, imagine a preocupação. Mas Jesus falou assim: eu não vou vos deixar sozinho. Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém que eu vou enviar o Consolador. E nós hoje temos este Consolador maravilhoso que desceu em Atos 2, nos dias de Pentecoste, e os discípulos também foram cheios e receberam a companhia do Consolador, o Paracletos. Então, confiar em Deus e permanecer aonde Ele nos pediu é essencial para a mudança de um quadro e mudança de uma vida. Vamos para o segundo tópico, a iniciativa de Noemi. Você pode ver que Noemi vai dar a iniciativa para Ruth, quando Ruth está colhendo no plantio de Boaz. E eu quero tirar estratégias daqui, mas primeiro vamos ler aqui o tópico. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano, preparado para debulhar das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e lhe cobrisse os pés e deitar-se discretamente. Então, Noemi vai dar uma estratégia para Ruth. Boaz é um dos parentes de Elimeleque e Ruth, você pode tomar uma decisão, ter coragem, tomar uma decisão de ir aos pés de Boaz e pedir para que ele seja o seu remidor, porque ele sendo descendente, como a gente falou em aulas passadas, ele poderia ser o remidor de Ruth e também de Noemi. E aí, essa iniciativa de Noemi muda todo o cenáculo. Nós vemos que precisamos de pessoas de Deus para ter iniciativa na nossa vida, para que o quadro venha mudar, para que o quadro venha transformar. E aí eu separei aqui 5 também pontos importantes dessa lição. Eu não vou conseguir ler todos, mas olha lá, a sabedoria e a estratégia de Noemi. Como Noemi sabia os costumes daquele lugar,
tinha muita experiência e também era uma mulher sábia, porque tinha ali a presença de Deus habitando sobre ela, ela vai dar o conselho de que Ruth se deite nos pés de Boaz e cubra os pés de Boaz. E isso tinha um significado para aquela cultura e para aquela época. Quando Ruth faz isso aos pés de Boaz, ela estava querendo dizer assim: me resgate, seja o meu remidor. Ela deita nos pés dele, deita, né, um pouco para trás dos pés dele e cobre os pés dele. Aquilo ali já era um pedido. Quando Boaz ele vê, percebe que Ruth está nos pés dele, ele pergunta: quem é que está nos meus pés? E ela fala: sou eu, aquela que você pode redimir, sou eu, aquela que você vai me redimir. Ela faz um pedido com toda a pureza, toda a delicadeza, ela faz aquela petição para Boaz. Não há conotação sexual ali. O texto vai dizer que na manhã seguinte ela saiu de manhã cedo, levantando sem ele perceber, e não o conheceu, ou seja, o conhecer ali é na conotação sexual, então não teve. Fora que Ruth vai dizer, olha, Ruth não, Noemi vai dizer para Ruth, Ruth, vai bem vestida, vai com perfume, tomada banho, para você ir aos pés de Boaz e conquistar a nossa remissão. Já havia, irmãos, um romance entre eles, como a gente falou na aula passada, e agora ela precisava tomar a atitude de pedir a remissão para Boaz. E Boaz já tinha no coração de fazer essa remissão, mas precisava da iniciativa de Noemi, que foi para Ruth, e Ruth ter coragem e ir para cima, né, e ganhar a sua remissão. E aí, Noemi instruindo Ruth, Ruth toma essa decisão, faz todo o processo que Noemi pediu, e Boaz vai dizer assim: olha, eu quero ser o seu remidor. Porém, entretanto, todavia, tem alguém que é mais próximo em parentesco do que eu, e eu vou confirmar com ele se ele quer, se ele vai querer assumir vocês ou não para uma remissão. Então Boaz não foi pela emoção. Boaz obedeceu o tempo, que é um tópico que nós vamos entrar aqui, e foi se instruir e se informar. Mas nós vemos aqui tudo, irmãos, estava conforme Deus tinha determinado. Nada sai do controle. O desespero às vezes vem, as aflições às vezes vêm, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu separei aí, vocês podem acompanhar comigo na tela, é a sabedoria e a estratégia de Noemi. O segundo é a obediência e coragem de Ruth. Ela foi obediente a Noemi e também foi corajosa em ir aos pés de Boaz. Não era qualquer mulher que tinha essa coragem de ir aos pés de um homem que era poderoso pela sua época, tinha muita riqueza, muita prosperidade. Diz que a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Ela até tinha medo e vergonha de se achar uma mulher atirada, diga-se de passagem, mas ela falou: não, eu preciso ser uma pessoa resgatada. E eu estou vendo que Deus está operando no meio disso. E outra coisa, irmãos, ela não foi lasciviosamente para cima de Boaz, não. O texto diz que ela foi com pureza, com simplicidade. Tá? Muitas das vezes a gente quer conquistar coisa através da nossa força, do nosso corpo, mas Deus quer que você conquiste as coisas através da pureza, da santidade, sempre sendo conforme Jesus quer que você seja. Vamos lá. Terceiro, a provisão e a proteção de Deus. A história mostra como Deus cuidou de Ruth e Noemi, providenciando uma oportunidade para a redenção de Ruth. É Deus quem providencia as oportunidades para mim e para você. Pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus vai providenciar um escape, uma saída para você em qualquer que for a situação, se você o clamar e for obediente a Ele nessa provação ou nesse deserto. O quarto é o valor dos costumes e tradições. O ato de descobrir os pés de Boaz e se deitar ao lado dele era um costume que comunicava um pedido de proteção e compromisso, como eu falei. Então, o ato da gente também conhecer qual que é o costume do lugar aonde nós estamos, qual que são as tradições do lugar aonde eu estou, aonde eu vou. Eu preciso saber, conhecer o local para me portar conforme o local pede, conforme a tradição pede, conforme a cultura pede. Se você for para a África, for para um outro lugar, seja no Egito, seja em Israel, a cultura é outra e você precisa se comportar conforme a cultura, desde que a cultura não fira os princípios bíblicos. Se a cultura não ferir os princípios bíblicos,
você segue conforme a cultura, respeitando o lugar de cada um. E foi o que Ruth fez. Mesmo ela sendo moabita, ela ouviu Noemi, que tinha experiência, conhecia do local, e falou, vou fazer conforme a cultura, porque agora eu não sou mais moabita, eu agora estou fazendo parte de um povo de Deus, que eu falei com Noemi. O meu povo o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E tudo que você me pedir, eu farei. Assim, Ruth se declara para Noemi e acompanhar ela até o final. O quinto ponto que eu coloquei aí é o compromisso e a integridade de Boaz. Boaz firmou o compromisso. Depois que Ruth faz todo aquele amparato, aquela cena nos pés de Boaz, Boaz pega uma capa e cobre Ruth. O que ele estava fazendo com aquela capa e cobrindo Ruth? Ele estava assumindo o compromisso que ele ia lutar pela liberdade, né, e pelo resgate, no caso, vamos dizer assim, pelo resgate da vida de Ruth. Ele ia resgatar, ele ia lutar. Então ele firmou o compromisso colocando a capa sobre ela. Era um costume também da época você cobrir a pessoa como uma forma de compromisso. Olha, eu vou cumprir com o que você me pediu, com o que eu te prometi, mas antes eu vou verificar se o parente mais próximo não quer isto. Vamos lá. O terceiro tópico é respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e perfumar-se e vestir sua melhor roupa. Assim como não excluía a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade e pureza e moderação. Como eu falei para vocês, sempre, irmãos, com ternura, simplicidade e santidade. Você não conquista nada com o seu corpo, como acontece muito com o povo do mundo, o povo que não conhece a Deus por completo, ou até conhece e desfaz. Não é o teu corpo, você não é carne, você não é só essa carne material, você não é um objeto, você é uma pessoa que tem caráter, tem moral e precisa viver adequadamente com os princípios da palavra de Deus, sendo mulher de Deus. E aí Boaz, ele acorda assustado e faz uma pergunta: quem era essa mulher que estava deitada aos pés dele? Quem és tu? E aí acontece toda essa remissão. Mas aí eu também separei alguns tópicos: a preparação e a apresentação. Ruth se prepara e faz uma apresentação adequada conforme Noemi pediu. Então, antes mesmo de conquistar qualquer coisa, eu preciso me preparar, eu preciso estar apresentável àquela situação, seja qual for e qual o motivo ou o que estiver acontecendo. Segundo, santidade e beleza. Irmãos, santidade está juntamente ligado com beleza. Ah, tal roupa não fica bonita em mim, tal coisa não fica bonita em mim. Irmãos, Deus liga a santidade com beleza. Você precisa ligar a sua santidade com a sua beleza natural. Tá tudo conforme. Ó, a história mostra que beleza e santidade podem coexistir. A beleza, quando mantida com pureza e moderação, não é contrária à santidade. Então, quando eu tenho uma moderação, né, na beleza, no cuidado de mim mesmo, não aquela vaidade excessiva, a santidade e a beleza com moderação vai sim andar alinhados, juntos. Terceiro ponto que eu coloquei foi o respeito ao processo e paciência. Boaz e Ruth demonstraram grande respeito pelo processo necessário para a redenção. E aqui é onde está, né? Nós precisamos ter respeito pelo processo. O processo precisa acontecer. E para o processo acontecer, a gente precisa ter paciência. Como diz o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. O Salmo 40, verso de número 1, diz que ele teve paciência, esperei com paciência. Além de esperar, ele teve paciência e confiou no Senhor e o Senhor ouviu o clamor. Foi o que aconteceu com Boaz e Ruth, eles tiveram que esperar. Não é à toa que quando Ruth sabe da notícia que tem um remidor mais próximo, um parente mais próximo, ela fica preocupada, né? Ela fica ali com o coração em mãos. Por quê? Ela está com medo desse outro remidor tomar a frente. Mas olha que interessante. Depois que Noemi recebe tudo isso, toda essa informação de que Boaz ia primeiro conversar com o remidor, ela fala assim, olha, sossega minha filha, em Ruth 3,18. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então Noemi já estava confiando em Deus
Enquanto Ruth estava um pouquinho desesperada, Noemi, como uma mulher sábia, falou: sossega, minha filha, fica tranquila. Boaz é um bom homem, e além de ser um bom homem, é um homem de Deus, e ele vai lutar por esse processo e vai resolver esta questão hoje, esse negócio ainda hoje. Mas vamos voltar aqui, deixa eu só marcar aqui para você ver, ó, tá vendo? Ó? Sossega, vai aqui em Ruth 13. Agora voltamos, a gente tem a integridade e caráter, tá? Boaz foi íntegro juntamente com Ruth, eles não ultrapassaram o processo, também não aproveitaram do coito antes do casamento, não aproveitaram ali da questão sexual antes do casamento, não respeitaram também. Boaz não foi pela emoção nem pela carne, Ruth também não foi pela emoção e pela carne. O que nós vemos é muitas pessoas afobadas, querendo adiantar o processo, querendo colocar os bois na frente da carruagem, como fez ali, nós podemos comparar Sarai que se tornou Sara, que deu Agar para ter um filho juntamente com Abraão, sendo que Deus já tinha feito a promessa. Por mais que a idade estava avançada, ela tinha que ter mais confiança em Deus. E nós aprendemos isso, que temos que ter caráter em não ultrapassar os limites que Deus nos colocou, não ultrapassar os princípios que Deus nos deu e, por último, termos fé e confiança que Deus vai agir na nossa vida. Agora, o casamento entre Boaz e Ruth é o segundo tema aí, e nós temos concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse os obstáculos que havia. A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. E aí o texto que nós acabamos de ler. E eu aprendo 3 lições com esse tema que o autor da revistinha põe, e eu deixei separado aqui para vocês. A primeira, a importância da iniciativa e liderança. Boaz, quando ele percebeu que Ruth precisava de um remidor, ele já tomou a iniciativa e começou a resolver os negócios burocráticos. Ele foi atrás para resolver. E o homem tem que ser assim. Ele tem que tomar a frente da sua família. Ele tem que tomar responsabilidade, principalmente quando for ligado a casamento. O homem tem que tomar a iniciativa, tem que correr atrás dos processos, das coisas burocráticas. E foi o que Boaz fez. Boaz, ó, como eu descrevi aqui, Boaz tomou a iniciativa de resolver a questão da redenção de Ruth sem demora, demonstrando liderança, responsabilidade e prontidão para agir. Isso ensina que os homens devem estar preparados para tomar iniciativas, ser responsáveis pela mulher que está assumindo, pela família que está assumindo, e a mulher, logicamente, tem sua responsabilidade também de cuidar da sua casa, da sua família. Irmãos, aqui nós não queremos dizer que a mulher não pode ser o que ela quer ser, tá? Mas a mulher, ela tem que ser o que ela pode ser desde que esteja ligado com a vontade de Deus. Não é que a mulher ela não pode ser o que ela quer ser, mas isso tem que estar ligado com a vontade de Deus. Você pode ser o que você quiser, mas tem que estar ligado de acordo com a vontade de Deus. Todos nós sabemos isso, tanto para homem quanto para mulher. Outro tópico que eu coloquei aqui é resolução de obstáculos com integridade. Boaz foi íntegro, ele não quis enganar o outro parente mais próximo, em momento algum. Boaz foi íntegro, explicou para ele toda a situação. O remidor até pensou em pegar as terras, quando Boaz começa a falar para eles. O próprio texto vai dizer, quando Boaz começa a falar sobre as terras de Elimeleque, o remidor fala assim, poxa, eu quero as terras. Mas quando Boaz cita que tem Ruth e Noemi para assumir, ele fala, não, então para mim não dá, eu não vou investir nessas terras não, porque eu tenho que dar continuidade à família de Elimeleque por Ruth e por Noemi. E aí Boaz, ele toma essa responsabilidade. E aqui eu aprendo outra coisa que eu não anotei aqui, mas é a seguinte frase, que a gente não devemos querer o prazer sem antes ter a responsabilidade. Eu preciso primeiro assumir a responsabilidade para depois ter o prazer. O casamento, irmãos, é a mesma coisa. Primeiro eu assumo a responsabilidade, primeiro eu assumo, assino um papel que vou cuidar daquela pessoa, depois eu tenho os prazeres do casamento.
Mesma coisa uma casa. Se eu compro uma casa, eu tenho que assumir a responsabilidade de reformar ela quando quebrar, ter um vazamento. Mas hoje as pessoas trocam muito, né? Hoje as pessoas só querem o prazer, que nem uma casa alugada. Uma casa alugada você não tem a responsabilidade de cuidar dela. O que você faz? Você paga o aluguel, aconteceu alguma coisa no vazamento, você chama o proprietário para resolver aquela situação. Hoje nós vivemos disso, né? De momentos, de prazeres, e não de responsabilidade e cuidado das pessoas, ou cuidar daquilo que é meu, cuidar daquilo que Deus me deu. Outra questão muito importante é amor e honra na vida conjugal. Deixa eu só ver se o microfone está pegando, tá sim. Amor e honra na vida conjugal. A atitude de Boaz em honrar Ruth e agir com prontidão e responsabilidade reflete o princípio bíblico de que o amor no casamento deve ser responsável e sacrificial. Isso é importante. O amor no casamento deve ser responsável e também sacrificial. Eu preciso sacrificar algumas coisas no amor, no casamento, seja em qualquer coisa que eu estou fazendo. Eu preciso ter sacrifícios também para que aquela pessoa se sinta cuidada, para que as minhas responsabilidades sejam feitas de uma forma correta. O amor, o respeito e a responsabilidade de quem você é no casamento. Se você é a esposa, se comporte como esposa. Se você é o homem, se comporte como homem. Se comporte como cabeça, a mulher se comporte como submissa ao homem. E não há questão de sujeitar, mas de auxiliar, de ajudando, ser uma adjuntora, e o homem ali como cabeça tomando decisões. Decisões mediante a palavra de Deus e mediante os princípios que Deus decretou à família. E nós vemos tudo aqui, irmãos, como é lindo que Deus trabalhou através da família. Se nós voltarmos lá no início, nós vemos que Deus trabalhou através da vida de Abraão pela família, trabalhou também pela vida de José, por conta da família, para que a família dele fosse salva, de Abraão para que gerasse uma descendência, de Maria também foi por conta da família, por conta de Jesus. Então Deus sempre ajuda as famílias. Deus sempre vai de contra as famílias, sustentando elas moralmente, eticamente, financeiramente. Deus cuida, irmão, da família que se entrega e é também obediente aos seus mandamentos. Agora vamos ao segundo. Resgate e lei do levirato. Nós no caso já entendemos o que é a lei do levirato, que é a lei que está em Levítico, Deuteronômio, se eu não me engano, foi citado na aula passada, 25 e 25, que vai falar sobre esta lei. Olha, vamos lá, fazer a leitura desse trechinho aqui. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Então Boaz, além de chamar o remidor mais próximo, ele foi sábio, também chamou 10 dos anciões da cidade para poder comprovar ali o que ele estava fazendo, para que não houvesse lá na frente um mau caráter daquele remidor e querer tomar as terras de Boaz. Boaz falou, não, vamos fazer tudo certinho, na frente de pessoas, todo mundo vai ver, tem testemunhas aqui, e vamos aplicar isso porque eu quero ser o remidor de Ruth e Noemi. E outra coisa interessante é que se nós formos lermos aqui, você vê que esse resgatador, que não queria resgatar a família, ele tira as sandálias e entrega para Boaz. Isso aqui na cultura judaica simboliza que ele estava querendo dizer algo naquele simbolismo de tirar a sandália e entregar para Boaz. Esse simbolismo é o seguinte, que ele estava prometendo que não iria pisar nas terras que Boaz resgatou de Elimeleque como herança, porque ele não quis aquela responsabilidade, ele deixou aquela responsabilidade para Boaz assumir. Então ele não poderia mais tomar posse daquilo. E aquelas sandálias eram o simbolismo disso. Ele não iria mais pisar naquelas terras e tomar posse delas por ser parente, porque agora ele repassou essa responsabilidade para outra pessoa. Bom, vamos lá para os pontos que a gente pode aprender nesse texto. É providência divina. A prontidão de Boaz ao encontrar o parente remidor na porta da cidade parece ser um ato da providência divina. Foi por acaso, né? Ele chegou na porta da cidade, ele estava procurando, ele não sabia onde era a casa, estava procurando onde estava esse remidor, só sabia onde era a cidade que ele estava, e de repente ele encontra na porta. Poxa, apareceu. A gente, vamos dizer, algumas pessoas vão dizer que é sorte, um acaso, mas o crente não vive nem de sorte nem de acaso. Foi Deus que deixou aquele homem na porta e Boaz
iluminado pelo Espírito Santo de Deus, encontrou aquele homem e assim já resolveu aquela questão que impedia a remissão pelas mãos de Boaz. 2. Respeito e aplicações das leis. Boaz aplicou corretamente as leis do resgate e do levirato. Isso demonstra a importância de seguir os princípios e diretrizes estabelecidas, especialmente quando lidamos com questões legais e morais. Respeito às leis, isso é interessante. Eu sei qual que é a lei do meu próximo, ele tem os direitos dele, e eu não vou burlar esse sistema. Foi o que Boaz pretendeu, ele falou, quero começar as coisas certas. E primeiro eu vou ver se aquele remidor quer ou não quer redimir esta casa, esta família. Se ele não quiser, vou propor todas as leis, não vou enganar ele, vou deixar tudo a clara, tudo ali, tintim por tintim, como diz o ditado, né? Ponto e vírgula, tudo bem explicado, vírgula e ponto, para que ele possa entender. E se ele não quiser, eu tomarei a frente, assumirei a responsabilidade e viverei com a família, como uma família, eu e Ruth. Aí Deus depois abençoa essa família maravilhosa. Terceiro, a decisão baseada em caráter e integridade. O parente mais próximo desistiu de suas responsabilidades de resgatar devido a motivos econômicos, mostrando que nem todos estão dispostos a sacrificar seus interesses pessoais pelo bem maior. Vamos para o terceiro aí? O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor, descalçando o sapato e entregando a Boaz. Como eu falei, tem aquele significado dele não pisar mais nas terras, ele não quis ser o remidor. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com a mais elevada honra. Aqui é interessante, porque ela foi acolhida na comunidade de Israel com a mais elevada honra. Quem conhece os israelitas, a cultura judaica, o Antigo Testamento, sabe que eles eram muito difíceis de acolher pessoas estrangeiras. Não é à toa que o próprio Deus também faz lei para os estrangeiros, nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 25. E aí ele faz essa lei para que os que, se eu não me engano, os estrangeiros, né, se eu não me engano, que estão dispostos ali a entrar para ser parte daquele povo israelita, tinham ali um amparato de ser bem recebido, porque o povo de Israel achava que só eles eram o povo de Deus e que ninguém mais poderia, que os gentios, que aquele povo que não fazia parte de Israel, era um povo medíocre, um povo que não tinha graça, que não tinha o favor de Deus. Então existia toda essa questão. Mas quando Deus trabalha e opera, irmão, ele faz um gentil, né, ser honrado no meio daqueles que desprezam. E a comunidade toda de Israel honrou aquela mulher, celebrou com ela. Por quê? Não foi só porque Ruth foi uma coitadinha, não. Mas porque Ruth, mediante as provações, ela escolheu lutar, ela escolheu permanecer com Noemi e escolheu o Deus de Noemi. Ela poderia muito bem fazer como órfã, que decidiu retornar à sua casa. Eu não estou julgando órfã aqui porque órfã amava Noemi. Mas Orfa preferiu estar na terra dos seus pais, voltando aos seus deuses. E Ruth, como sabia quem era o Deus de Noemi, pelo exemplo de Noemi, falou, não, eu vou seguir Noemi, e o Deus de Noemi agora será o meu Deus, e o povo de Noemi será o meu povo. Não desistiu de Noemi, não desistiu daquele povo que era do seu esposo, e também não desistiu do Deus que foi apresentado a ela, mesmo em momentos de circunstâncias difíceis e controversas. Vamos lá, terceiro tema aí. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Olha que lindo. As mulheres reagiram com grande alegria às bênçãos de Noemi. E nós vemos, né, alegrei com aqueles que se alegram com aqueles que estão felizes e se entristeçam com aqueles que estão tristes. No momento de tristeza, acredito que essas mulheres se entristeceram ali com Ruth e Noemi, mas quando ela recebeu a bênção, ninguém ficou com inveja, irmãos.
Eles se alegraram junto. E é isso que falta muitas vezes no nosso meio. Se alegrar com a bênção dos nossos irmãos. Se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. E se no caso aconteceu alguma coisa triste, ruim, não é a questão do apontar o dedo. Não é a questão, não é de amaldiçoar aquela pessoa, mas de se entristecer juntamente com ela. De estar junto ali em oração. Essa união que falta no povo de Deus é demonstrada aqui neste mesmo verso escrito pelo autor. E aí eu também deixei destacado a bênção divina e a renovação, porque Deus renovou aquela família que tinha perdido o esposo, tinha perdido toda a família, e só sobrou as 3 mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. Eles tinham perdido tudo e passado por um momento de grande fome. Mas Deus deu uma bênção divina e renovou a vida também de Noemi, porque Noemi teve um neto. E aquele neto foi uma alegria para Noemi. A gente sabe que os netos, na velhice dos avós, né, são a alegria, são a honra, alegra o coração dele, renova a vida dele. E Ruth foi renovada só por ver, Noemi foi renovada só por ver Noemi foi renovada só por ver a Ruth tendo um filho com Boaz e a família sendo restaurada de Elimeleque através de Ruth. E é isso que Deus faz, irmãos, com quem é obediente, com quem serve a Ele. Mesmo que você esteja com a idade avançada, cansado de algum processo, de alguma ocasião, Deus ainda é poderoso para renovar você, a sua vida, e fazer algo tremendo para que você volte a sorrir mediante a esse sofrimento. Ó, Deus transformou a amargura de Noemi em alegria, dando-lhe um neto que traria renovação e cuidado em sua velhice. Vamos para o outro agora. O valor da família e das gerações futuras. A celebração das mulheres de Belém e a alegria de Noemi com o nascimento de Obed destaca a importância e o valor da família. Como eu falei aqui para vocês, Deus ama a família. Deus trabalha com a família, Deus sustenta a família. E quando nasce Obed, aqui já está inferindo também a descendência. Obed, pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. Nós vemos aí toda uma questão nas mãos de Deus trabalhando para que o nosso remidor, o remidor da igreja, viesse nascer ao ventre de Maria e morresse por nós para nos salvar dos pecados que nós tínhamos, culpados, né? Não tínhamos por inocente. Ele veio e derramou a sua graça, nos deu o fervor, e aí nos deu a remissão com 2 S, que é a remissão por misericórdia. Vamos lá, recompensa e encorajamento para os idosos. Tem uma recompensa, como eu disse aqui, eu não vou ler o texto, porque a gente já está passando um pouquinho do tempo aí, mas vamos para o segundo tópico. Boaz, um tipo de Cristo. Eu vou ler aqui o que eu anotei. Boaz como tipo de Cristo. Boaz é descrito como um tipo de Cristo, demonstrando característica de um redentor amoroso e misericordioso. Assim como Cristo se entregou para a nossa redenção, Boaz se comprometeu a resgatar Ruth, mostrando amor, pureza e disposição. Ruth como um tipo de igreja. Ruth, ao seguir Noemi e abraçar a fé de Deus, de Israel, simboliza a igreja que é chamada a seguir o Cristo com renúncia, amor e submissão. Ou seja, a igreja renuncia a muitas coisas para estar juntamente com Cristo. O evangelho, a graça, a igreja tem que viver em renúncia para ser resgatado. Sua jornada de transformação e encontro com Boaz ilustra a união da igreja com Cristo, nosso Redentor, que nos escolheu e nos resgatou com um preço alto, que foi o seu sacrifício. E aí temos a importância da linhagem e do propósito divino, que no caso era de Jesus, vindo da linhagem de Ruth. E vamos ler a conclusão para nós finalizarmos. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor, divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém? Eu quero agradecer a cada um que nos acompanha até aqui, que Deus lhe dê cada dia mais coragem, que Deus lhe dê cada dia mais virtude e também alegria para você superar e conseguir conquistar aquilo que Deus tem preparado para você, para sua casa, para sua família. E tome esses pontos por excelência, pratique para que Deus continue abençoando vocês. Amém? Deus abençoe.